Hoje a gente vai mergulhar em uma das questões mais profundas que existem. Como é que a esperança pode nascer do desespero absoluto? Vamos analisar uma história incrível sobre uma grande reversão, sobre a vida que brota da morte. Sabe, essa é uma pergunta que, de um jeito ou de outro, todo mundo já se fez. Quando se chega no fundo do poço, quando parece que não tem mais nada que a gente possa fazer, o que vem depois? É o fim de tudo? A análise que a gente vai ver hoje traz uma perspectiva, olha, fascinante. Ela pega 4 narrativas bem antigas e descobre que todas elas apontam para a mesma resposta surpreendente. Ok? Vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a resposta, a análise, primeiro, precisa definir o problema. E ela nos mostra 4 cenários bem diferentes que, no fundo, apontam para a mesma condição humana, a nossa total incapacidade diante da morte em todas as suas formas. E dá uma olhada nisso aqui. A análise aponta para a angústia espiritual de alguém clamando das profundezas, lá no Salmo 130. Aponta também para o desespero de uma nação inteira que é retratada como um vale de ossos secos em Ezequiel. Tem a escravidão moral, onde a pessoa se vê presa como uma escrava do pecado em Romanos 8. E, claro, a morte literal, física, a de Lázaro, 4 dias num túmulo. O ponto em comum? Em todos esses casos, a capacidade humana de reverter a situação é zero, nenhuma. E é bem aqui que a história dá uma virada, porque se a solução não pode vir de dentro, ela tem que vir de fora. A análise argumenta que, em cada uma dessas histórias, a iniciativa para a mudança vem sempre de uma fonte externa, uma fonte divina. Lá no Salmo 130, a pessoa que está no fundo do poço não confia no próprio esforço de jeito nenhum. A esperança dela está na natureza de Deus. Não é sobre o que ela pode fazer, mas sobre quem Deus é, aquele em quem existe misericórdia e redenção. E olha, a mesma lógica vale para o vale de ossos secos. Não são os ossos que decidem se juntar e viver de novo. A promessa é uma ação direta, divina. Eu porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. É uma intervenção total. E a declaração mais direta, mais explícita, vem na história de Lázaro. Jesus não fala, eu vou fazer uma ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. A vida não é só algo que ele dá, é a essência do que ele é. Agora, o que é realmente interessante aqui é o mecanismo por trás disso. Tá, mas como é que essa virada acontece na prática? Como essa transformação da morte para a vida rola de verdade? A análise identifica 2 elementos que funcionam juntos, quase como uma chave de 2 partes, para fazer essa grande reversão acontecer. E aqui estão eles, a palavra e o espírito. Primeiro, sempre tem uma palavra que vem de fora, um comando. É Deus falando, seja por um profeta ou diretamente. Essa palavra falada dá o start no processo. Mas só a palavra não é tudo. Logo em seguida vem o espírito, o sopro, o fôlego de vida. Ele age por dentro para fazer acontecer o que a palavra comandou. É a combinação perfeita, um comando externo e um poder interno que realiza esse comando. Essa é a mecânica da transformação. Bom, com a causa e o mecanismo bem claros, vamos ver os resultados. E olha, quando essa palavra e esse espírito entram em ação, a derrota da morte não é nem um pouco sutil. É dramática, é visível e é total. O exemplo mais cinematográfico disso está em Ezequiel. A análise nos leva passo a passo. Tudo começa com ossos espalhados, o símbolo da morte total, sem esperança. Aí uma palavra dita, uma ordem profética. O resultado imediato? Um barulho. Os ossos se juntando, os corpos se formando, mas ainda sem vida. E finalmente o fôlego, o espírito entra neles. E o que era um cemitério vira um exército vivo e poderoso. A transformação é completa. E essa vitória não acontece só ali, não. Ela se repete em todos os cenários. A análise mostra que no Salmo, a morte espiritual é revertida pelo perdão. Em Romanos, a condenação da lei é anulada pela ação do Espírito. Em João, a morte física é literalmente vencida. E em Ezequiel, o desespero de uma nação inteira vira esperança e força. A morte, em todas as suas caras, é derrotada. Então, quando a gente vê esse padrão se repetindo de forma tão clara, a análise nos leva a uma conclusão. O que tudo isso quer dizer no final das contas? Qual é a grande ideia que amarra essas 4 histórias? A fonte amarra tudo em 5 temas que, olha, se conectam perfeitamente. Primeiro, a impotência humana. A gente não consegue se salvar.
Segundo, a iniciativa divina. A salvação sempre começa com Deus. Terceiro, o poder da palavra e do Espírito como os agentes da mudança. Quarto, a clara vitória sobre a morte. E, por último, uma esperança futura, o que indica que essas vitórias de agora são só uma prévia de uma restauração final. Então, o ponto crucial aqui, e isso é importante, não é só uma questão de ser otimista. É algo bem mais sólido. A esperança que está sendo descrita aqui não é aquele tomara que dê certo. Segundo a análise, é uma confiança firme, baseada em evidência. É a confiança em um poder que não só promete, mas que já demonstrou várias vezes que é capaz de reverter o irreversível e de trazer vida onde só existia morte. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? A mensagem central dessas histórias é que a morte, seja ela qual for, não tem a última palavra. Então, se a morte não é o fim da história, a pergunta que fica no ar é: qual palavra é?